mundo assistiu os impropérios, as ameaças de Donald Trump, mas uma das ameaças dele que pairaram sobre o mundo, entre tantas, foi a da deportação de pessoas que chegaram aos Estados Unidos para trabalhar. Evidentemente que este monstro que toma posse com uma política internacional e interna monstruosa para justificar a sua violência, os seus abusos, classificou preconceituosamente a todos e a todas as pessoas que chegaram nos Estados Unidos, principalmente as ilegais, de criminosas, bandidas. Assim, as que foram deportadas para vários lugares do mundo, e nós nos interessamos principalmente aqui para o Brasil, vieram com esta nuvem de preconceito sobre elas. Tanto que parlamentares indignos dos cargos que ocupam no Congresso Nacional se manifestaram de forma fascista, dizendo que se tratavam de bandidos, de bandidas, criminosos. E o capiroto, tosco, grosseiro, ignorante, fascistoide Jair Bolsonaro disse que se fosse ele, faria a mesma coisa. A mesma coisa é o quê? Classificar todos os brasileiros, todas as brasileiras, inclusive as crianças, de bandidas e deportá-las. E vimos pela televisão, vimos aqui pela internet, vimos pelos vídeos que entopem os nossos celulares o que aconteceu com a deportação dessas pessoas. Descreveram essas pessoas que o avião lata velha, carroça velha, voadora, não tinha ar-condicionado. E dentro de uma coisa como esta, falta de ar-condicionado quase que corresponde à falta de oxigênio dentro do aparelho. E eles sofreram, saindo de lá no gelo e passando por vários lugares, pela América Central e no Panamá, e chegando no Brasil sufocados, passando mal, desmaiando dentro do avião. Se queixaram que os brutamontes desse tipo de polícia que cumpre mandados judiciais, mandados terroristas, mandados tiranos contra os indefesos, querendo mostrar serviço, sendo mais bandidos ainda do que o tirano que decretou essa expulsão de trabalhadores e trabalhadoras. Espancaram as pessoas segundo os seus depoimentos, inclusive prestaram na polícia, aqui no Brasil. Maltrataram as crianças, impedindo-as que fossem ao banheiro, que fizessem suas necessidades. Não lhes serviram alimentos, não lhes serviram água, não fizeram nada para satisfazer as necessidades básicas dos seres humanos que precisam de alimentos e de água para se manterem vivas. Era com o objetivo de abater, de humilhar, de rebaixar a moral das pessoas. Alguns brasileiros e brasileiras deportados testemunharam que foram socados nos aviões, socados, socos, bofetadas por parte dos brutamontes que até parecem os policiais do fazendeiro
do ruralista, do coronel Ronaldo Caiado, aqui de Goiás, e o seu Freitas, que louvou Trump, dizendo, usando um boné bem como vira-lata mesmo, de Trump, dizendo que o dia 20 tinha sido um grande dia. Os policiais daqui agem como os policiais de lá, perseguindo, discriminando, pisando, socando, fazendo de tudo para reduzir as pessoas à condição de indignidade. Algumas pessoas depuseram, informando que foram catadas nas ruas, uma delas, um trabalhador, por exemplo, que produzia nos Estados Unidos. Não se tratava de preguiçosos, mas de pessoas que foram prejudicadas pelo próprio império nos nossos países, inclusive no Brasil, destruindo os nossos empregos, destruindo a produção, explorando os commodities, as matérias-primas, nos deixando com fome, com necessidades, e muitos de nós viajamos para os Estados Unidos, eles viajaram, e um deles então tinha ido lá para a rua para comprar frango. Diz que nem bem deixou o frango sobre a mesa e foi capturado nas ruas e colocado desta forma no avião Lata Velha. Ele diz que nem sabe o que aconteceu com o frango, certamente apodreceu no interior da casa, ele não pôde nem degustar e aproveitar. Outro disse que percebeu que uma das turbinas do lado esquerdo do avião parou de funcionar. Portanto, esse trambolho correu o risco de cair. E certamente os policiais brutamontes, aqueles acostumados a bater nos negros e negras dos Estados Unidos, já tinham seus paraquedas, como os pilotos, para jogar o avião destroçado, matando em pedaços os nossos irmãos, as nossas irmãs brasileiras. Então, como não se dignar? A pessoa, os brasileiros e as brasileiras têm um mínimo de dignidade, um mínimo de moralidade, se indignam com isso. Revemos os vídeos e nos revoltamos com isto. Sentimos ânsia de vômito com isso. E muita gente pergunta, mas o que aconteceu? Lamento dizer que isto que o Trump fez ao expulsar trabalhadores e trabalhadoras que produziam, inclusive, nas agriculturas deles, os estadunidenses que lá vivem e que precisam do trabalho desses imigrantes, agora terão que trabalhar se não quiserem morrer de fome e de frio. Porque nessas condições climáticas, nem para ir ao supermercado tinham condições com 18 graus abaixo de zero. Contavam com os serviços quase escravos, em condições deprimentes de trabalhadores brasileiros. O que aconteceu? Trump e a sua política tirana não olharam para as condições nem da sua gente. Como disse a bispa, por ocasião do sermão na posse do capiroto de lá, que estes trabalhadores imigrantes atuavam nos restaurantes, nas escolas, nas lavouras da produção de alimentos, e agora eles eram tão importantes e eram expulsos dos Estados Unidos. Então ele não olhou nem para sua gente. Ele olhou com um olhar de ódio para os brasileiros e brasileiras. Ele olhou com olhos de discriminação. Ele usou o punho de ferro contra os que não tinham defesa, que não faziam o mal. Por que isso? As pessoas se perguntam. Porque o império sempre maltratou os não bem-aventurados imigrantes, os que chegavam desde há séculos, desde a escravatura,
Desde que eles rejeitaram seus próprios negros e negras que vieram trabalhar para eles nos Estados Unidos. Eles sempre rejeitaram. E agora eles entram em crise. Eles afundam na própria crise que eles esparramaram pelo mundo com o seu dólar inflacionado e inflacionário. Roubando as riquezas dos povos, agora eles afundam. E ao afundar, temem disputar pratos de comida, pedaços de frango. Os seus pastéis gordurosos, os seus lanches gordurosos, eles temem disputar isso e não querem repartir com trabalhadores e trabalhadoras que eles desalojaram em outros países, que foram buscar socorro no seu país. É isso. Estados Unidos se rebentam, se estatelando no chão e aí acabam atropelando a todos os menores, os pequenos que estão por debaixo. É isso que ocorre. Estados Unidos estão numa tremenda crise, não suportam as mudanças que ocorrem no mundo, independente do poderio bélico armado das máfias da guerra, das máfias da indústria bélica, das máfias da indústria farmacêutica, das máfias do sistema financeiro, as máfias dos satélites que sob promessas irão para o ar, irão para Marte, e todas as máfias que querem a guerra e a destruição do planeta para que eles fiquem com tudo para eles. Estas máfias que tomam conta agora, inclusive com os mafiosos das Big Techs, lá postados junto ao ditador, ao tirano estadunidense, esses mafiosos não querem mais os trabalhadores e trabalhadoras, nunca quiserem, agora muito menos, por isso a expulsão. E para encerrar, é bom que a gente exalte a dignidade do governo brasileiro, a ética fraterna do governo brasileiro, que não quis saber se entre aqueles havia algum que era criminoso, fugitivo, mas recebeu a todos e a todas como brasileiros e como brasileiras, merecedores do acolhimento, da solidariedade, de teto, de comida, de colchões, de cobertores, como se deve fazer com todos os necessitados do nosso país. É assim que se age, sem perguntar a opinião ideológica de cada um, sem perguntar em quem votaram, em quem votariam. Essas perguntas não cabem. Essas perguntas são perguntas feitas por facínoras que servem à tirania imperialista, diante de cuja bandeira batem continência e exaltam o terror, um monstro que nos esmaga a todos. Esta é a situação. É isso que nós temos que entender. Que lugar de brasileiros e brasileiras é no Brasil, ajudando a construir este país, ajudando a organizar esse povo trabalhador desse país, ajudando a reconstruir esta pátria tão afrontada, ainda sob a ameaça poderosa desses mesmos tiranos, que fomos ameaçados no discurso do ditador, do tirano dos Estados Unidos. Fomos ameaçados e somos ameaçados a todo momento, principalmente porque o abandono do dólar deles é iminente, porque as negociações com outros países fora do parâmetro, fora da área imperialista, avançam. Então eles se desesperam e desesperados eles nos ameaçam. E das ameaças eles passam para a realidade do confronto, do abuso, do terror, da destruição. Isso tende a aumentar. Por isso o nosso lugar aqui é juntos, nos organizando, nos unindo, nos dando as mãos, preparando o nosso exército brasileiro aqui, exército de trabalhadores e trabalhadoras, e preparando-nos cada vez mais para a nossa defesa, a nossa sustentação, a nossa justiça, que nós temos direito à igualdade aqui.
para não termos que mendigar dos tiranos o que lhes cai debaixo da mesa e nem vivemos com os sentimentos nas mãos, com medo de sermos expulsos, perseguidos e capturados, como acontecem com nossos irmãos, nossas irmãs, brasileiros e brasileiras. É isso que precisamos fazer. Esta é a nossa atitude. Comecei este encontro falando sobre o que sentimos quando vemos tudo isso acontecendo, ao vermos a televisão, as televisões, ao vermos os vídeos, ao lermos as notícias. E termino dizendo que não basta olharmos, não basta nos indignar. A indignação tem que tomar conta de todos os nossos poros, enervar todas as nossas células, encher os nossos olhos de sangue. Deve sim, a indignação deve, mas não deve parar aí. Temos que nos preparar para que em nosso país não sejamos nós mesmos deportados para dentro da miséria, deportados para debaixo do desemprego, deportados para debaixo da falta de direitos, afronta nossos direitos, deportados para a miséria e o abandono. Temos que nos levantar, porque estamos sob ataque e esses ataques aumentarão. Denunciar isso é uma questão de justiça. Afirmar isso é uma questão, afirmar a nossa revolta e a nossa organização, o nosso levante, é uma questão revolucionária que nós temos que postar e postar claramente, sem medo desses tiranos, dos seus policiais bandidos e abusivos, dos seus braços dos estados poderosos, como são os Estados Unidos, e enfrentarmos com clareza, mas com unidade entre nós. É sempre preciso afirmar: revolução, justiça e paz, venceremos.